Sejam muito bem-vindos. Com vocês, Camila Diesel. Tudo começou com música clássica e um violino. Depois, ela foi seduzida pela MPB. Aos 20 anos, lançou o primeiro disco de música autoral. Hoje, são 2 álbuns lançados e um EP. Ela é versátil, ela é comunicativa, ela é divertida, ela tem conteúdo. Ela é um dos grandes talentos gaúchos da música. Com vocês, Bibiana Petec. Bom, Bibiana, eu já te entrevistei várias vezes e eu fiquei pensando, né, sobre como trazer alguns aspectos novos da tua carreira, e eu quero fazer isso ao longo da nossa conversa, mas eu preciso começar do começo, né? Como que começou o teu lance com a música? E eu falei há pouco, né, que tu começou com música clássica, começou tocando violino, né? Que relação é essa que tu tem com a música e como ela se formou? Então, eu tive esse privilégio, assim, hoje eu falo que é um privilégio porque hoje, conhecendo, eu fiz faculdade de música e fui estudar licenciatura e fui entender, assim, do ensino da música para os jovens no Brasil, e a gente sabe que isso não é uma coisa comum a todo mundo, e eu tive esse privilégio de estar numa escola, dentro de uma escola de música muito pequena, assim. Então, essa relação de estudo era quase que como uma natação, uma aula de inglês, alguma coisa nesse sentido. E quando eu comecei assim a adolescência, eu meio que fui abrindo a minha cabeça para outros instrumentos, porque eu estava dentro daquela escola ali que me proporcionava estar ouvindo alguém tocar sax, alguém tocar baixo, alguém tocar bateria, então eu tive esse acolhimento, assim. E aí eu fiquei muito curiosa por vários instrumentos, né? E aí, quando eu dei um tempo da escola, assim, eu ia na casa de um amigo que tinha um baixo, pegava emprestado, levava para casa, ficava uma semana, estudava um pouco, daqui a pouco devolvia. Alguém tem um cavaco, me empresta, deixa eu levar para casa. Aí gravava em casa, gravava no celular, né? E eu sempre achei que não tinha lugar para mim no mundo nesse sentido, assim, porque eu pensava assim, pô, não sou a melhor violinista, não sou a melhor baixista, não sou a melhor violeira. E foi muito louco porque a composição meio que entrou assim e disse, não, tem lugar para ti no mundo, né? Tudo isso que tu gosta toda essa curiosidade com os instrumentos, de arranjo e coisa e tal, tu vai trazer para cá, para composição, para produção, né? E eu tenho feito isso aí, tenho procurado o meu lugar há uns 10 anos pelo menos. Mas está encontrando, né? Acho que tu já encontrou, né, teu lugar. Tu te sente assim no teu lugar, ou tu acha que tem ainda coisas para desbravar e descobrir? Não, você está com quantos anos? Eu estou com 29. Não, com certeza, eu aprendo muito. A turma toda que eu me relaciono na música, assim, a gente está sempre aprendendo muito, né? Então, às vezes eu fico meio obcecada por uns assuntos, assim, eu pego, sei lá, o disco dos anos 70 do Brasil, assim, orquestração. Agora eu quero ver tudo do Arthur Verocai e ouvir tudo que ele fez e que ele produziu e como é que eram essas orquestras nos anos 70. Pô, o Brasil tinha isso, tinha músico que só gravava para disco nas gravadoras, tal, todo dia no estúdio. Aí ficou obcecada nesses assuntos, assim, né? De vez em quando eu tenho essas obsessões. Como que foi a tua percepção de que, bom, eu sou uma musicista, eu sou uma cantora, sou uma compositora, também, né? Quando tu te sentiu profissional mesmo e bom, vamos lá, vamos trabalhar com isso? Cara, eu acho que eu fui me cercando de pessoas muito profissionais, né? De músicos e amigos, produtores e produtoras, e eu fui vendo que as pessoas que eu admirava no meio, elas enxergavam aquilo muito como a sua arte como profissão, né? Não como um passatempo ou enfim, não que não possa ser, mas se eu quero viver de música, eu faço um pacto com a música. E esse pacto ele é para sempre.
E se eu quero para sempre fazer isso, eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é ser profissional, né? É fazer com que aquilo gire, a indústria criativa que gera grana, que as pessoas pagam as suas contas. Que o cara fica feliz quando ele vai tocar e a casa tá cheia, mas quando ele pode levar um rango para a família dele, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso também. Eu penso muito nisso, né? Eu penso nas coisas serem certas e justas, mas que a gente possa se divertir, mas que as pessoas entendam que é um trabalho, sabe? Que é a maneira com que a gente vive, né? E que todo mundo faz as suas coisas, né? Então eu acho que essa questão assim de pensar que é uma empresa, sabe? É uma empresa. O meu projeto é uma empresa. Produto. É um produto e ele tem que as pessoas têm que estar ali felizes e pagando as suas contas com aquilo, sabe? Senão elas vão desistir. É certo isso. Ninguém vai dar a sua arte para o resto da vida. O cara pode dar com 15, com 18, com 25, quando ele tiver um filho ele não vai mais, entendeu? Ele vai para um outro lugar para poder viver daquilo. Então eu quero as pessoas, eu luto muito por isso, não só para mim ficar na música, mas todo mundo que eu convivo, todo mundo que toca comigo, a gente luta junto para isso, né? Para poder viver da música para o resto da vida. E para quem não sabe, o teu trabalho não é só de música, né? Provavelmente alguém que está aqui na plateia já ouviu a Bibiana Petec no rádio ou na televisão, na publicidade, né? Eu não vou dizer aqui qual é, mas eu sei de algumas assim que às vezes eu percebo, isso aqui é Bibiana Petec, né? Então é voz também de publicidade. Mas aí é outra voz. Faz aí uma demonstração. Mediante aí. a cachê. Não, mentira. Verdade, não é mentira. Não, é verdade isso. Eu comecei dentro dessa história do pacto com a música, né? Muitos viram professores de música, muitos vão trabalhar em estúdio, muitos vão trabalhar fazendo áudio publicitário, e eu entrei por esse caminho quando eu era de menor ainda. Eu era conhecida lá na produtora onde eu trabalho como a de menor, porque eu tinha 17 anos. E eu comecei trabalhando com trilha sonora para publicidade, porque eu queria me manter na música. E na época, como eu estava começando, como eu tocava nos botecos aí durante o final de semana, mas eu queria entender mais, queria aprender mais, fui para dentro do estúdio para trabalhar na Loop Reclame, que é a produtora que eu trabalho até hoje, há mais de 10 anos. E foi uma maneira de me manter em contato com a música, né? Então eu faço trilha para cinema, para teatro, para comerciais publicitários também. Nesse meio tempo fui aprendendo a fazer locução de olhar e dirigir os atores e os locutores, e fui aprendendo, pegando um jeito assim. Então tem algumas coisas aí no ar que depois vocês podem procurar, que sou eu a voz. Bom, Bibiana, e estar dentro da Loop também foi uma forma de conseguir lançar um disco, né? Qual é a relação que o teu primeiro disco, chamado Dengo, tem com o teu trabalho dentro da Loop? Foi isso, eu tava como estagiária lá, já estava tocando nos bares. Quem me levou muito para os bares foi o Lucão, que é o baterista que está aqui, é o único, ele é o primeiro e o único batera desse projeto. E a gente se conheceu num curso da URGS, e ele foi um dos caras que catou umas músicas minhas na internet. Eu já estava trabalhando na Loop como estagiária e tal, mas não tinha gravado nada, estava tudo solto na internet, assim. E ele catou e falou, e a gente, sei lá, tinha se conhecido há umas 2 semanas, e ele: meu Deus, essa música é tua, eu achei na internet, tem que gravar, não sei o que, e me incentivou demais. Como eu estava dentro de uma produtora, eu fui contando com a colaboração dos amigos e colegas ali da produtora. Então, um gravava uma batera, outro gravava um baixo, eu gravava alguma coisa, gravava algumas coisas em casa também, porque a gente já vinha nesse modelo híbrido, onde as pessoas estavam começando a desenvolver equipamentos que tu pudesse gravar em casa, né? Não com a mesma qualidade no estúdio, mas que tu pudesse registrar, como é até hoje, né? Tipo a revolução do MySpace, assim. E aí eu gravei meu primeiro disco assim, demorou 1 ano, né? Contando aí com o amor dos músicos e dos meus amigos e amigas, mas sim, acabou sendo um incentivo, porque ali dentro da Loop eu tinha o Nando Endres, baixista da comunidade Ninjitsu, como meu chefe, colega. Eu tinha o Regis Sam, baixista também do Frank Jorge. O Pedrinho Petraco, que foi um baita produtor dentro do disco.
Eu não tinha pretensão nenhuma de lançar essas coisas, eu queria entender como é que funcionava, eu não sabia ainda direito. Então, foi um registro muito sincero, eu acho, das músicas, porque eu não cheguei e disse assim, eu quero que soe dessa maneira, ou eu quero que essa guitarra seja gravada por tal pessoa e tal. Foi um registro muito sincero, né? E foi gravado em partes, assim, cada um produziu uma música. É um disco, eu acho, bem... tem uma dinâmica diferente, assim. Bibiana, tu falou sobre ter nascido já numa era tecnológica, né? E a gente tinha acesso à internet. Eu digo a gente porque a gente é mais ou menos da mesma faixa etária, sou só um pouco mais velha, mas como que tu te relaciona com a internet dentro da tua música e como tu consome música, né? Enquanto pessoa física? Então, esse início, assim, de ter começado a trabalhar com trilha sonora foi muito isso, assim, de começar a gravar e postar as coisas, né? E, enfim, a gente viveu muitas plataformas até chegar nesse modelo que a gente tem hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, com os trabalhos que eu produzo, eu super pesquiso, eu super tento entender a internet. Eu acho que é uma coisa que nem todo mundo consegue. Eu estou tentando entender até hoje. Mas com o meu trampo em si, assim, eu sou muito coração do tipo, quero ir pra rua, quero ir pra rua, quero ir pra rua, quero tocar nos bares, quero tocar nos festivais e tal. E eu sempre digo, assim, que uma obra fonográfica, ela não me satisfaz, assim, pro meu trabalho, né? Hoje a gente tem artistas e compositores e compositoras e cantores, enfim, instrumentistas que conseguem se satisfazer vivendo, só produzindo para esse ambiente digital. Não é o meu caso, né? Eu sou da noite. Mas a gente também não pode ignorar esse fato, né? Sim, de que tá sim, todo mundo ali e tal. Então, esse equilíbrio é a minha parada, assim. Eu sei que eu vou pensar em fazer disco, vou pensar em fazer EP e tal, posso lançar versões físicas ou não, mas eu tenho que estar na rua e eu gosto de estar na rua mostrando isso, sabe? E eu sei que eu ali eu troco muita energia e acabo trazendo pessoas pro meu lado ali, né, no ao vivão. Né? Então tem isso assim, e a forma que eu consumo mais assim é pelas plataformas digitais, mas eu também tenho o meu momento de ouvir os meus vinis assim, de pesquisar. Agora eu não estou tendo muito mais tempo porque desde que voltou os shows assim a gente está nessa corrida master, né? Mas eu tenho ali a minha discografia ali e tal, minha discoteca, e às vezes troco com os meninos também. A gente faz muita audição. Na pandemia a gente fez muita audição, eu e eles, assim, de se encontrar e ficar ouvindo disco e comentando coisas diferentes. Ouvindo o quê? Ah, cara, música brasileira sempre, assim, em geral, pouquíssima música internacional, assim, para não dizer, tipo, umas big bands, assim, tipo, ou umas coisas mais disco, tipo Earth, Wind and Fire, essas coisas assim, eu gosto bastante dos anos 70, mas os meninos me mostram tudo, assim, quando a gente tá nessa pesquisa, assim, tipo, de Megadeth, sei lá, alguma banda jamaicana de instrumental, assim. Então a gente tem essa troca, né, bem massa. Eu, quando tenho tempo, consigo ir lá e olhar umas coisas diferentes, assim. Quero voltar para a questão dos discos, né? A gente começou falando sobre Dengo e que foi meio que um compilado das coisas que tu vinha fazendo. E qual é a diferença, então, desse para o disco 2, né? Para o segundo disco, que é Músicas para Segunda-feira, que aí eu imagino que ele tenha sido pensado como um todo, né? Diferente do Dengo. Sim, muito. Primeiro porque ele foi um disco feito através de financiamento coletivo, né? Então isso já eu ajudei. Já traz um outro compromisso e um outro cronograma também e tal. Então, foi um disco que foi pensado, que foi gravado em 4 dias. A gente tinha de segunda a sexta para fazer as sessões, né? Eu me ausentei da produtora, os guris deram um jeito também de remanejar os seus trabalhos. E a gente tinha de segunda a sexta para gravar no Estúdio Tabuleiro, do Diego Lopes, com produção do Diego Lopes, né, baixista da Acústicos e Valvulados, e do Felipe Magrinelli na mixagem e masterização, que também participou das gravações. E a gente foi tão embebido assim, pela aquela emoção de estar gravando daquela maneira, que é como eu tinha pensado, assim,
cara, a moda antiga. Todo mundo grava ao vivo, a gente faz 3, 4 takes de cada música, todo mundo tocando junto, não teve pouquíssima coisa gravada separada, um solo ou outro de guitarra, sabe? Não ficou aquela coisa de tipo, não gostei disso, vamos ver o que eu faço de novo. Não, gravado ao vivo, feito 10 ensaios antes. Então a gente tinha de segunda a sexta e na quinta-feira a gente já terminou, na sexta-feira a gente fez um churrasco, né? E aí chamou os amigos, tudo, e inclusive a faixa Hotel Graciosa, ela, no final da música, tem um coro lá e tal, que a galera canta que aquilo foi um delírio meu durante o churrasco, porque tava todo mundo lá e a gente fez o churrasco no estúdio. E aí tinha, sei lá, umas 30 pessoas, 20 pessoas, e eu falei assim, e se a gente agora abrisse uma das sessões, 2 da manhã, o troço rolando, já todo mundo com os pés molhados. Eu disse assim, se a gente abrisse agora a sessão e gravasse essa galera fazendo alguma coisa, um coro e tal. Então tem um coral da minha turma dos amigos emborrachados lá, tá lá no Hotel Graciosa. Quem quiser ouvir pode ir nas plataformas. Mais orgânico impossível, né? Mais orgânico impossível. Então, mas em geral esse disco é isso, é um disco gravado ao vivo, pensado as músicas todas antes, os arranjos feitos todos antes, ensaiado bastante, e a gente entrou no estúdio para gravar naqueles dias e deu tudo certo. Bom, e aí de músicas para segunda-feira, não sei por que eu fico pensando em churrasco, música para churrasco. Deve ter algum disco. Sim, Seu Jorge, Seu talvez. Jorge. Eu fiquei com isso na cabeça. Boa referência. Mas pode ser, né? Botar um som lá para fazer uma churrascada. Muito, acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E, bom... E se fizerem isso, me chamem. Desse segundo disco para o terceiro, que é um EP, né, que foi lançado agora recentemente, que é o Chalé 243. Que EP é esse também, né? Eu sei que também tem uma coisa muito... A gente falou do orgânico do disco, desse segundo disco, mas o Chalé também tem uma carga bastante emocional para ti, né? Gravado na casa da tua avó em Canela. Sim. Foi uma casa que eu passei a boa parte da infância, assim. Inclusive, eu tive um Bernie lá no meu aniversário de 1 ano. Nossa. Então, cuidado quem for pra Canela, use chapéu. Tá, mas tu descobriu o Bernie naquele dia ou a partir daquele dia ele se formou? Eu tinha 1 ano, foi no meu aniversário de 1 ano. Tadinha. Eu acho que descobriram quando já tinha uns 3 dias. Que droga. É bem emocional a carga de estar lá. Mas isso não tá nas músicas. Não tá nas músicas, mas tem várias histórias. Como seria uma composição falando disso? Não tem como, Não sei, né? vamos providenciar, né, meninos? Tem que ser uma coisa meio Carlinhos Carneiro. Melô do Bernie. Tem que ser uma coisa meio Carlinhos Carneiro, chamar né? ele, eu vou brifar ele. Lança aqui, tá, no meu programa. Pode deixar, combinado. Não, é uma casa que eu passei boa parte da infância e é um lugar muito envolvido na natureza, assim, ainda um pouco intocado, assim. Então, tem uma energia muito massa e eu costumo levar os meus amigos para lá e tal. E na pandemia a gente teve esse break criativo assim muito forte. Eu sempre falo isso. Eu não consegui, nos primeiros meses eu fiquei meio em choque, assim, porque eu estava pensando, será que as pessoas vão voltar a trabalhar? Mas o meu trabalho depende do público, como é que vai ser e tal. E a gente também tinha muitos amigos para ajudar, né? Que estavam, enfim, que dependiam 100% da performance ao vivo, do show, do bar e tal. Então, a gente ficou um pouco assim, eu fiquei sem ter muito o que fazer, eu não consegui ter aquele start que uma galera teve de, não, vou alimentar o meu canal do YouTube, vou fazer isso, vou produzir conteúdo, eu não tive isso. Né? Eu fiquei em choque, assim. E aí, mas os guris, como sempre, me incentivando e a gente, de vez em quando, se encontrando nós 3, nós 4 e tal, e levando um som. E aí, nessas aí, eu ouvi muito Alcione. Tem um disco que chama Alcione Canta Boleros, que eu tinha visto o show antes da pandemia aqui no Araújo. E aí eu comecei de novo a ouvir um monte de Alcione, e daí, obra-prima, né? Você Me Vira a Cabeça. E aí eu me lembro que eu estava em casa e eu fiquei no violão, não sei o que, eu disse, isso aqui dá um reggae. E mandei para os guris gostaram. E aí a gente tinha que ter uma oportunidade para gravar isso. Mas hoje a gente já tem os nossos equipamentos que nos permitem a gente ir para qualquer lugar gravar. Então eu falei, cara, quem sabe a gente passa um tempo lá na casa e tal. E a gente foi, porque eu não tinha
eu não tenho muitos registros em vídeo das coisas que a gente faz, assim, registros massa de vídeo. Porque, de novo, o cara tá no boteco, não sei o quê, não tem como fazer as duas coisas. Então, a gente conseguiu um amigo também, o Nando Martins, que é um baita diretor e meu amigo de infância. E ele foi com a gente para documentar essa ida para lá. E a gente regravou uma música do segundo disco, 2 do primeiro e o Você Me Vira a Cabeça. Então é um apanhadão assim das minhas coisas, assim, né? 4 músicas nesse lugar. Eu acho que foi massa pela energia, por aquele momento pra gente que hoje é banal a gente se encontrar com 4 amigos e passar um final de semana num lugar, mas na época isso era muito precioso, viável, né? Deu mais uns 6 meses ali de saúde mental pra gente. E o Chalé é isso, né? Somos nós 4, né? Na época o Bruno Vargas no baixo, que não tá mais com a gente, mas é nosso amigão também. O Soneca nos teclados e o Lucão na batera e o Nando Martins gravando e dirigindo e tal. E tá lá também todos os clipes aí nas redes. Eu já te conheço há bastante tempo, já te entrevisto há bastante tempo, mas eu sempre pesquiso um pouco, né? E eu dei uma googleada, né, para essa nossa entrevista. E em algumas matérias mais antigas, assim, te trazia muito como a grande promessa gaúcha, assim. Acho que até tu recebeu algum prêmio, assim, de super destaque, né? E eu acho que existe também uma ilusão, um entendimento equivocado, né, do que é fama, do que é sucesso, do que é estourar, né? A pessoa estourada, ela tem que ter milhões de seguidores e tem que estar na Globo, tem que estar tocando a música na novela, ou tem que estar morando em São Paulo, né? E tudo bem, quem consegue, acho ótimo, mas o sucesso é muito relativo, né? Como é que tu te relaciona com isso também? E olhando assim para trás, né, naquela época super jovem, que eu falei, com 20 anos, tu lançou o primeiro disco e tinha essa coisa, a grande promessa. E tipo, o que significa isso, sabe? O que significou para ti? Não, então, eu entendi depois de muito tempo que o sucesso para mim era poder continuar, porque a gente viver de música no Brasil e tal, enfim, realmente o cara é um vencedor. E de novo, eu fiz esse pacto com a música, eu vou cumprir a minha parte e eu não posso, eu tenho que entender, e eu acho que as pessoas também estão entendendo isso, assim, que, cara, tá tudo certo, porque tem 5 pessoas lá em cima, mas tem 500 aqui no meio, e tem 2.000 aqui embaixo, e todas elas vão viver de música, e a gente não tá falando de cachê, de nada, a gente tá falando apenas de conseguir sair para trabalhar, pagar suas contas e tal, e eu acho que a consistência, eu acho que sucesso é consistência. A minha concepção de sucesso. Claro que o cara que está lá no reality show, não sei o quê, cantando também, óbvio que é, mas aí cada um tem a sua maneira de pensar. De novo, se eu estiver dando trabalho para a galera que está comigo, se eu estiver tendo trabalho, se eu estiver conseguindo conhecer uns lugares massa por causa da música, se eu estiver ganhando abraço no final do show, cara, e pagando as minhas contas, tá tudo certo. É sucesso. Eu conheço gente que... Eu já troquei ideia com um músico de 65 anos que formou filho tocando em bar. E nunca foi para uma emissora grande. Então, se esse cara existe, a gente também existe. A gente vai existir. A gente busca o sonho, tem o sonho. Claro que tem o sonho. Mas é trabalho, velho. É trabalho todo dia. Então, a gente... eu penso assim, cara, eu preciso me manter aqui. Eu preciso me manter tocando. Talvez um dia eu não consiga mais, sabe? Ou amigos desistam e amigas, como eu já vi. Isso é o que me deixa mais triste, assim, é quando o cara desiste porque ele não tem mais, assim, tentou, né? Enfim, a vida leva para outros caminhos, assim. Mas eu acho que a consistência é uma parada muito importante, assim, é o sucesso, é a gente ir voando baixinho aqui, mas sempre voando. Algo que eu quero conversar rapidamente também contigo é sobre a mulher da música, né? A gente sabe que dentro da música é um ambiente muito masculino, né? Tu tá sempre envolvida com muitos homens, né? Trabalhando com muitos homens. E eu mesma, na minha profissão de jornalismo também, tenho mais colegas homens do que mulheres. E tem muitas áreas que ainda é assim e a gente, né, vai aprendendo a lidar e combatendo da forma que for possível. Como que tu te relaciona com isso, com esses caras e como é que tu também consegue agregar outras gurias dentro do teu rolê? Eu acho que a gente
tem que se botar, sabe? No fim das contas é isso, sabe? Sempre penso assim, eu sempre me vem a Dona Ivone Lara na cabeça, porque tem um episódio clássico assim que se fala muito que ela não podia assinar as composições dela para samba enredos e coisas assim. Então eu penso assim, cara, a gente só tá aqui hoje, eu só tô aqui por causa de mulheres como ela, sabe? E como tantas outras que vieram e foram polêmicas e sofreram retaliações por causa das suas ações, assim, né, de combate e tal. E eu acho que a gente vai fazendo um trabalhinho, assim, muito no dia a dia, sabe? De reflexão, assim, saca? Eu tenho muito essa conversa, assim, com vários amigos, né? Essa conversa real, assim, de falar assim... Não, mas olha só, pensa se fosse um cara, tu ia falar isso? Essa coisa didática, assim, que nem todo mundo tá disposto a fazer, eu consigo fazer, assim. E o fato de trabalhar com outras mulheres é maravilhoso, assim. Eu agora estou num projeto que chama Samba de Moça lá na Serra, lá em Bento, e tem sido muito agregador, porque eu vinha basicamente só trabalhando com meninos na minha banda. Aí eu tive um trabalho muito especial com a Tati Portela, que a gente chegou a ter uma banda só de meninas também, e que foi muito especial, assim, é outro clima, né? Não adianta, a gente é diferente. E agora eu tô com esse trabalho com samba de moça que tá sendo muito massa também, que é outro olhar, que é outra parada, são outras pessoas, assim. Então eu acho que, cara, é um trabalho de formiguinha, assim, não tem como, não é de um dia pro outro. Isso eu já entendi, assim. Então acho que é a coisa de os teus próximos, que é onde tu consegue penetrar esse discurso e mostrar mesmo, entendeu? Porque não adianta eu falar pra quem não quer ouvir. Eu tenho que falar com quem quer me ouvir. Então vamos falar com quem quer nos ouvir. Quem é que quer nos ouvir? Nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos namorados, saca? Nossos colegas de trabalho. Então eu vou mais ou menos por esse lado, assim. E tu falou sobre esse projeto, né, em Bento. Tem alguma outra coisa que tu ainda tem muita vontade de fazer que tu ainda não conseguiu? Nesse sentido, assim, de projeto, música, pessoas? Ou tipo, eu gostaria muito de gravar com Caetano Veloso, sei lá, alguém assim, sabe, meio grande, inatingível. Cara, eu sou muito do agora, assim, né? A gente já vinha falando isso no off, dessas perguntas, assim, né? Com muita... né? Com muita distância, mas assim. eu dei várias opções, ó. Eu te ajudei. Não, cara, eu quero muito gravar eu quero muito gravar, e vai acontecer, provavelmente, por agora. Tudo bem que esse episódio é atemporal, mas por agora, pra quem tá aqui, vai acontecer de a gente gravar um show com a galera. Porque a gente tem essa relação com a noite e com as pessoas e de gente dançando e gente cantando junto, que é o que a gente gosta, nos enche os olhos isso, sabe? Então eu tinha um de 2014, eu acho, imagina, muito tempo eu tinha um show no Ocidente gravado, sabe? E, pô... Que é um que a Tati participou, não participou, foi? Que vocês gravaram Telefone, isso. Que é uma baita versão. A gente gravou Telefone. Procurem, inclusive, Telefone. Do que o Tim Maia gravou. E desde 2014 eu não consigo parar pra pensar num show, pra gravar esse show com a galera, pra mostrar a vibe do nosso baile, sabe? Então, a gente vai fazer isso por agora, ainda esse ano. E, inclusive, todos convidados a ir lá nas minhas redes sociais e estarem com a gente, porque eu vou estar divulgando isso aí na sequência. E estarem cantando, né? Junto. Maravilha, maravilha. Bibiana Petec, é sempre um prazer conversar contigo. Não estou encerrando ainda, mas é sempre bom conversar. Eu lembro sempre da primeira vez que eu te entrevistei lá na Rádio Univates, em Lajeado. Eu trabalhava lá. Saudosa Univates. Ela ainda existe, tá? Só para lembrar. Mas era outra gestão contigo, não, né? Era... e sempre foi muito bacana, assim, eu te sinto muito receptiva a essas conversas, a falar da tua trajetória. Claro que é bom, né, também para o artista poder falar de si, mas como tu te relaciona também com não a mídia, mas como as pessoas, que imagem que as pessoas têm de ti, tu te preocupa com isso, assim, de colocar bem as palavras, de, enfim, se preocupar com alguma coisa maldita, não maldita, entendeu? É difícil essa pergunta. Eu cheguei naquelas perguntas.
Cara, eu acho que hoje em dia tudo tem consequências e também a interpretação das pessoas não é algo que eu possa controlar, sabe? Essa parada do cancelamento, por exemplo, que a gente fala muito hoje, isso eu não tenho como controlar o que as pessoas acham sobre mim, sabe? E eu sou taurina, além de com muita fome, eu sou muito pé no chão, assim, então eu nunca me preocupei mais do que eu posso aguentar. Sim. Sobre a minha, enfim, a minha imagem quanto às pessoas. Eu sempre falo assim, cara, quer me conhecer, tem que ir no meu show, tem que tomar uma cerveja comigo depois. Porque as redes sociais e os papos e as coisas, aqueles 30 minutos do rádio, aqueles 15 da TV, isso é um recorte. Tu não me conhece naqueles 15 minutos, nem naqueles 30, nem talvez nas 2 horas ali embaixo depois no pagode. Mas a gente... Mas vai conhecer mais no pagode do que na TV, né? Vai, com certeza. Mas eu procuro sempre assim, ó, cara, vamos conversar, vamos num bar, vamos não sei o quê. Eu odeio fazer reunião online, por exemplo. É o meu pavor, eu prefiro... mas facilita muito. Facilita, mas a pessoa não vai me conhecer na reunião online. Nós temos que sentar, tomar uma cerveja bem gelada, entendeu? Tem que ver como é que é o teu mau humor, como é que é o meu mau humor, e assim vai. Nós temos, entendeu? A minha avó que dizia comer 1 quilo de sal junto, sacou? Então, mas assim, sobre a preocupação e tal, eu acho que a gente tá pensando sobre isso muito, né? Sobre cancelamento, sobre a maneira que a gente se comporta, sobre essa, tipo, etiqueta digital, alguma coisa assim. E eu sempre tento pensar que aquilo que eu tô falando, se aquilo vai ofender alguém, né? Acho que é o pensamento. Sim, o básico, que não, né? Deveria ser. Não, também isso aí, a pessoa pensar isso não tira pedaço de ninguém, né? E os demais assuntos... Política, por exemplo. Cara, eu costumo falar de política... Não costumo tanto na rede social, porque eu acho que o meu pensamento político não cabe num story. Sinceramente. Eu posso te dizer a quem eu sou contra e a quem eu sou a favor e tudo certo. Mas será que isso é o meu pensamento político? É sim ou não? Será que é essa dualidade? Será que um pensamento político é sim ou não? Sei lá, eu penso que política é também a nossa ação do dia a dia, é entender como é que funciona o outro. E eu tento me colocar no lugar do outro. Eu sempre penso assim, calma. Digo sempre meus amigos dizem, mas tu tá sempre pensando no outro lado. Mas a gente tem que pensar, porque tem outras pessoas do outro lado. Vamos se acalmar, vamos pensar o que tá acontecendo no outro lado. Então, eu sempre penso assim, que eu podia estar naquele lugar. Por que aquela pessoa pensa isso? Tá, vamos ver como é que é a vida dela, sabe? Então, eu acho que... claro que eu posso te dizer isso que eu te disse, assim, posso te dizer é sim ou não, é pra lá ou é pra cá, óbvio, mas eu prefiro sentar e a gente conversar sobre um monte de coisa. Política é uma parada muito extensa, sabe? E muitos pontos. Olha onde é que a gente tá, num lugar onde partidos e pessoas têm que conversar para governar. E nós, como sociedade, não estamos conversando e estamos entrando na deles de não conversar, porque... Só que assim, eles têm que compor lá, eles têm que sentar com o outro lado lá. E a gente também vai ter que sentar com o outro lado aqui, entendeu? Porque tu não gosta daquele cara no teu Facebook que fala daquele jeito e tal, aquelas coisas, e compartilha aquelas coisas, mas tu vai encontrar esse cara na fila da farmácia, e aí? Sabe? Tu vai ter que, talvez, atender ele no teu consultório, tu vai ter que sentar com ele numa mesa de bar de um aniversário, e aí, como é que vocês vão se tratar? É isso que me preocupa, saca? E o conteúdo das músicas, tu acha que o fato de estar fazendo música já é resistência, independente de estar falando algo mais profundo, algo mais questionador? Eu acho que sim. Tipo, no segundo disco ali tem algumas coisas, eu gosto de fazer uns enigmas, assim. Às vezes eu não tô falando diretamente sobre política, mas como eu te falei, assim, eu acho que o jeito que a sociedade se organiza, a gente dentro da nossa casa, a gente é um pouco também um sistema político, né? Hierárquico das coisas e tal. Então, às vezes eu faço uns enigmas, assim, dentro das músicas, que algumas pessoas percebem, aqui tu tava falando de tal coisa. Tipo, no Hotel Graciosa eu falo da Terra plana, por exemplo, tal. Eu tô fazendo referência a um grupo ali que surgiu, que tava guardado, que tava escondido, sabe? Então, eu acho que sim,
eu acho que nem sempre tu precisa ser literal quando tu quer dizer alguma coisa, né? Essa mais ou menos a minha maneira de fazer as músicas e tal. E também acho que é a resistência, porque quando eu falo isso, que a gente quer que o nosso trabalho seja profissional, é porque a gente quer essa valorização e a gente quer se comportar como qualquer outra profissão, né? E então eu acho que sim, isso é um ato político. Bom, então agora vamos conferir Bibiana Petec fazendo um som aqui pra gente. Por favor, Bibiana, a sua banda. Salva de palmas pra Bibiana. Obrigada, gente! A gente vai fazer uma música agora, chama Casa de Barro, do meu primeiro disco. Essa música foi feita lá na Praia do Rosa.
Vamos, meu batera. Pensando em te raptar, pegar a viola e não é de moto delirar. Mas eu não sei pra onde eu vou, pra onde eu levo todo meu amor. Tava pensando em te sequestrar, botar no carro um Jimmy pra tocar. Mas eu não sei por onde eu começo a começar. E hoje eu passei por uma rua estranha, encontrei uma cigana e ela disse pra eu te levar pra uma casa de barro, até que você vai gostar. Vai acender um cigarro e dizer que não quer mais voltar. E se algo maior que amor vier querer te machucar, vai pedir pra eu te proteger. Pode deixar que eu amarro as nuvens no céu, passo pro sol ficar depois das 6. A casa tá lá bem do jeito que eu deixei. E hoje eu passei por uma rua estranha, encontrei uma cigana e ela disse pra eu te levar pra uma casa de barro, até que você vai gostar. Vai acender um cigarro e dizer que não quer mais voltar. Confessa no meu ouvido que o nosso amor aconteceu, que não há nada melhor que você e eu. Sente o vento que vai me empurrar pra continuar a ser o argumento do teu papel em cena. Pode deixar que eu amarro as nuvens no céu, peço pro sol ficar depois das 6. A casa tá lá bem do jeito que eu deixei. E hoje eu passei por uma rua estranha, encontrei uma cigana e ela disse pra eu te levar pra uma casa de barro, até que você vai gostar. Vai acender um cigarro e dizer que não quer mais voltar. Confessa no meu ouvido que o nosso amor aconteceu, que não há nada melhor que você e eu. Sente o vento que vai me empurrar pra continuar a ser o argumento do teu papel em cena. Obrigada, Casa de Barro. Gente, obrigada pela escuta de vocês, pela presença de vocês. Obrigado, Camila, pelo convite, como sempre. Um baita papo, uma baita honra. Conta sempre comigo. Parabéns pelo projeto incrível que tu tá fazendo, né? Não é todo mundo que tem essa resistência que a gente falou e essa continuidade, né? Então, pô, demais teu trampo. Gente, muito obrigada mesmo. A gente vai fazer Desavença, música do meu primeiro álbum também. Simbora! Vai não, galo!
antes que aquela morena se zangue comigo. Não tem pedido, nem vela acesa, não tem cavaco que me faz te perdoar. Não tem suplício, não, a princesa. Sapato branco pra vestir e sambar. Quero que escute os meus acordes e vá pra casa ouvir meu anjo chorar. Eu quero samba no meu quintal, eu pra esquecer a desavença que faz mal. Se fores flor, eu sou espinho. Mestre, me ensina, eu vou sair do teu caminho. Se fores flor, desabroche em outro lugar. Vá com Deus, porque eu não vou lhe procurar. Quero que escute os meus acordes e vá pra casa ouvindo meu anjo chorar. Eu quero samba no meu quintal, eu pra esquecer a desavença que faz mal. Lá vem ele, Sérgio Mendes do Teresópolis. Se fores flor, eu sou espinho. Mestre, me ensina, eu vou sair do teu caminho. Se fores flor, desabroche em outro lugar. Vá com Deus, porque eu não vou lhe procurar. Quero que escute os meus acordes e vá pra casa ouvir meu anjo chorar. Eu quero samba no meu quintal, eu pra esquecer a desavença que faz mal. Pa, 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 Soneca nos teclados, Lucão Porto. Não Galo, eu sou a Bibiana Petec. Valeu demais. Senhoras e senhores, essa foi Bibiana Petec. Uma salva de palmas. Mais palmas. Maravilhosa! Bom, então, muito obrigada a Bibiana Petec. Esse foi o terceiro episódio dessa nova temporada em parceria com a Casa Logos. Hoje, fora da Casa Logos, aqui nesse ambiente maravilhoso que é a Casa de Cultura Mário Quintana. Sem palavras para descrever esse momento, né? Estou muito feliz de poder estar aqui fazendo essa realização, juntamente com a Casa Logos, com a produção da Thay Ribeiro. Quero agradecer a Lise Make, também a Cervejaria Tupiniquim, ao Corre Lab, que está sendo super parceira, né, nesse projeto. E a você que está aí assistindo, ao público que veio. E aqui no YouTube é muito importante poder contar contigo. Então, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que tu sabe que gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que isso faz uma grande diferença. Só o fato de tu estar assistindo já mudou meu dia, já é muito importante para o nosso projeto. Muito obrigada a Bibiana Petec, que fez parte hoje. E é isso, gente. O próximo episódio é com a Valéria Barcelos e vai ser aqui também nesse ambiente maravilhoso. Então eu te espero no próximo.